É, Meu nome é Andressa, como a Adla falou, né? Eu sou aluna do IF Salto, do curso de Licenciatura em Matemática, e eu estou no terceiro semestre. Eu gostaria de pedir, nesse momento, né, que todos permaneçam com as câmeras e microfones desligados, para que nós possamos ouvir posteriormente os nossos convidados. Eu fiz um textinho falando sobre o começo do nosso curso, né? Nós começamos o curso no ano passado, em 2019, e, assim, alguns colegas, assim como eu, nós nos sentimos isolados por um tempo por estar no Campus 2. Mas depois da euforia, né, que a gente teve de ter entrado na faculdade, e veio também, assim, meio que uma decepção, porque a gente não se sentia incluído, né? A gente não se sentia visto, mas a gente não conhecia o que eram os movimentos estudantis, como é que se lutava, como se brigava pelo seu espaço. Então, depois de muita conversa, né, e tudo superado, nós entendemos o motivo pelo qual existe o Campus 2, e somos gratos ao Campus 2 também, a tudo que a gente viveu por lá. E, assim, a gente gostaria de, agora que a gente mudou, né, a gente está no Campus 1, nós queremos se sentir incluídos. Nós tínhamos uma vontade de buscar espaço, né, e nos sentirmos realmente parte da instituição. Após muitas conversas com a coordenadora Bruna, com alguns amigos em comum e também junto com o próprio sócio pedagógico, a gente descobriu que era a importância do DA, né? E por isso hoje nós temos o prazer de ouvir nossos palestrantes convidados para elucidar essa ideia de diretório acadêmico e a importância dos movimentos estudantis. Os nossos convidados de hoje são o professor Carlos Henrique Garcia, cientista social e doutor em economia, professor do IF Salto. Temos também a Aline Paz de Araújo, assistente social do IF São Paulo, reitoria, doutoranda em serviço social pela PUC São Paulo. Temos a Isis Mustafa, diretora de mulheres da Uni, o Alan Rafael, que é o presidente do CA de Química do IF São Paulo e membro do diretório acadêmico das licenciaturas, e o Alan Clayton, que é o vice-presidente do DA de Matemática do IF Hortolândia. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer desde já a disponibilidade de todos e salientar que a presença de todos nessa reunião é muito importante para a gente. Com vocês, a palavra do professor Carlos, por favor. Opa, tudo bem, pessoal? Boa noite. É para ligar a câmera, gente? Como é que é? Como você achar melhor, professor? Ah, beleza. Tô ligando aqui, tá? Boa noite, gente. Pessoal, eu até achei que seria um bate-papo aí, né? E, enfim, eu vou falar um pouquinho, então, assim, da minha experiência, se é que se pode dizer assim, né? Usar esse termo experiência, mas foi uma vivência, né, do movimento estudantil. Eu já sou um pouquinho velho, né? Então, eu entrei na graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 92, né? E para mim foi muito bacana ter chegado, talvez fosse até melhor ter chegado antes, né? Mas, quer dizer, a gente não sabe como seriam as coisas, né? Mas, de qualquer modo, foi muito legal eu ter chegado naquele ano na graduação, porque foi um ano bastante agitado, vamos dizer assim, né? Foi o ano que houve o impeachment do Collor e foi um ano particularmente muito importante, imagino, né? Para o movimento estudantil, né? Porque a gente vinha de um período difícil, né? Desde os anos 60, e o processo de redemocratização ele começa a acontecer ali no final dos 70, depois tem o movimento das diretas já, e a gente vai ter o primeiro presidente, vamos dizer assim, civil, né, no país, depois desse período, na metade dos anos 80.
E em 1990, para ser mais exato, em 89 houve eleição, a primeira eleição, né? Depois de todo esse período, eleição direta, né? E assume aí o governo Collor, em 1990. E talvez, né, a maioria são muito jovenzinhos aí, foi um período difícil, um governo que de cunho neoliberal, né, e uma retirada muito grande de direitos, né, e o movimento, os estudantes se mobilizaram bastante nesse período e, de certo modo, né, eles foram assim decisivos para essa mudança, né, no país, né, uma mudança lenta, mas que a gente vem de um acúmulo, né, bastante grande em termos da conquista de direitos, né, dos direitos sociais. E eu estava pensando no que eu poderia falar hoje aqui, né, do papel do jovem, do papel do jovem estudante, e eu fiquei lembrando de coisas assim, eventos importantes nesse país, né, desde do Brasil colônia, em que os jovens tiveram um papel muito importante nas mudanças que ocorreram, né, nesse mesmo sentido de modernização do país, de ganhos, vamos chamar assim, né, de ganhos em termos de cidadania, e é um movimento bastante interessante, porque se a gente pegar no Brasil colônia ainda, né, o movimento da Inconfidência era formado por diversos jovens, né? É claro que a gente ainda não tinha a educação como uma coisa, o acesso à educação como uma coisa democratizada, eram poucos países do mundo, né, que tinham isso, e de lá para cá os estudantes vêm protagonizando esse processo. Então, o movimento dos Inconfidentes consegue, né, se separar da coroa de Portugal, né, o jugo de Portugal sobre o nosso destino como país, né. Depois, mesmo nos anos 20 do século 20, né, o movimento dos tenentes, né, que é um movimento muito importante para nosso desenvolvimento, né, enquanto nação, enquanto formação da cidadania, vamos dizer assim. Foi um movimento bastante importante porque é um movimento em prol da modernização do país, né, no sentido de se libertar ou pelo menos reduzir, né, a influência das oligarquias agrárias que haviam no país, né? E esse movimento ele foi se desdobrando, né? Então, dali, por exemplo, saiu um grupo desse movimento a favor da modernização empreendida pelo Getúlio Vargas. Outro grupo vai formar a coluna Prestes, né? E isso é bastante interessante. Nesse entretempo, houve uma influência também dos jovens muito importante no destino do país, que foi o movimento abolicionista, né? E é um movimento protagonizado por André Rebouças, Rui Barbosa, Luiz Gama, José do Patrocínio, né? E, gente, foi fundamental a participação desses jovens intelectuais aí, né? E depois, no final aí dos anos 30, a criação da UNE, né? Que teve um papel assim fundamental, né? Logo no início, né? De combater o eixo fascista, né? Representado aí pela Alemanha, pela Itália, né? Então, assim, também teve um papel fundamental
mas não só isso, né? Pela campanha do Petróleo é Nosso, né? Enfim, teria outras coisas assim bacanas para falar sobre isso, né? E mais tarde, nos anos 50, né? Pelas reformas de base, né? Do João Goulart, e depois a gente vai entrar no período do regime militar, né? E aí a gente acaba voltando para os movimentos, né? Pró-impeachment do governo Collor, né? Então, eu queria só fazer essa lembrança, né? De como os estudantes eles foram assim fundamentais, tiveram um papel assim muito importante, né? Na condução, né? Dos destinos do país aí, tá certo? E, assim, falando um pouco mais da minha vivência, né, que não foi uma vivência, assim, eu não fui liderança do movimento estudantil, mas eu participei ativamente das reuniões. Como eu falei, né, não sei se eu falei, mas eu fiz ciências sociais na UFRJ, e era um instituto, ainda né, um instituto que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro, e que abriga os cursos de ciências sociais, filosofia e história, né? Então, assim, de certo modo, embora estivéssemos ali no centro do Rio de Janeiro, havia um certo isolamento, né? Em relação ao que a maioria dos cursos estavam no Fundão, na Ilha do Fundão, né? Mas isso, mesmo não tendo internet, não impediu a gente de ter uma participação bacana nesse processo, né? Então, quando eu penso no IFE, né, que tem uma estrutura de campus bem grande, assim, né, eu não vejo isso como um problema para a criação de um diretório acadêmico, né. E uma outra coisa, eu acho que eu tenho um tempo pequeno, uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que o movimento estudantil, é claro, ele depende muito, né, da, da formalização, enfim, de seguir certas regras regimentais, né? Isso é muito importante, né? Mas tem uma coisa também subjetiva que eu acho bastante importante para a formação do diretório, né? Que eu elencaria assim três elementos aí, né? Um é a gente estar mais sensível, né? Para os problemas que a gente pode vir a melhorar, né? Então, seja no nosso dia a dia, no campus, né? Eu lembro, assim, que eu era muito garoto, assim, mas a gente foi aprendendo nas discussões, né? Dentro do movimento estudantil, onde eu estava lá estudando, e a gente tinha que respeitar a opinião dos outros colegas. Isso é muito bacana, assim, a gente ter esse senso mais democrático, né? Mas eu acho que o ponto inicial seria essa coisa de ser mais sensível, de vamos dizer assim, de aguçar essa sensibilidade, né? E daí eu acho que um outro ponto importante nesse sentido é a questão da criticidade, né? Então a gente tem que ser mais crítico em relação ao nosso cotidiano, ao que acontece no país, né? Porque eu acho que esses dois elementos eles são fundamentais para a gente poder desenvolver um processo de mobilização dos interesses dos estudantes, né? Seja, como eu falei, né? No campo ali da nossa vida estudantil, ali no campus, né? Mas também estar atento para as demandas que os estudantes têm no Brasil, né? Então, um elemento que todo mundo sabe, mas eu gostaria de lembrar, é que o acesso ao ensino superior está muito longe ainda de ser democratizado no Brasil, né? Então, acho que essa é uma demanda bastante importante
para a gente reconhecer, né, ser sensível a ela e estar sempre atento, né, se mobilizar em prol dela, né. Outros países desenvolvidos, ou mesmo aqui próximo da gente, como a Argentina, o acesso ao ensino superior é universal, vamos dizer assim. Então, não sei, eu queria deixar essas palavras aí, eu não sei se era isso que vocês esperavam, assim como assunto, né? Enfim, obrigado aí, tá? Obrigada, professor. Eu queria agora passar a palavra para a Aline. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Eu liguei a câmera aqui, vamos ver se aparece para vocês. Vocês me ouvem bem? Ah, que ótimo. Então, deixa eu começar me apresentando. Eu sou a Aline, eu sou assistente social do Instituto Federal de São Paulo desde 2008, quando ainda era Cefet, né? Ou como dizem as minhas colegas, quando tudo ainda era mato. Eu trabalho na reitoria desde 2009, trabalhei por 7 anos na Coordenadoria de Saúde do Servidor, e desde 2015 eu trabalho na Pró-Reitoria de Ensino, agora eu estou voltando para a saúde, mas trabalhei na Pró-Reitoria de Ensino com a política de assistência estudantil, né? Eu fiz 6 páginas para falar aqui para vocês hoje, mas eu não vou falar tudo isso não, fiquem tranquilos, viu? Eu sou formada pela PUC em 2003, em serviço social, faz tempo, eu sei, mas é para vocês terem ideia da minha vivência enquanto estudante na temporalidade que foi, né? Eu fiz especialização na Unifesp depois, em 2005, fiz mestrado na PUC em 2014 e retornei agora para a PUC para fazer o doutorado, e o meu tema de pesquisa né, ainda está em andamento, espero concluir até 2021, é a ocupação dos estudantes da reitoria em 2016, lá no Instituto, né? Eu vivenciei bem intensamente esse processo, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né? Desde de quando a Williana conversou comigo, o Gabriel fez contato, eu aceitei de pronto, porque eu acho muito importante essa mobilização e essa iniciativa que vocês têm nesse momento, né? Queria ressaltar que a minha fala é aberta, se vocês quiserem interromper, questionar, discordar, fiquem à vontade, a qualquer momento vocês podem interromper, pedir fala, fazer pergunta, eu vou tentar ser bem breve, porque eu falo bastante, tá bom? Bom, o professor Carlos já fez um resgate histórico, né? Eu também tinha colocado aqui na minha fala um pouquinho desse resgate, mas antes de falar um pouquinho da história do movimento estudantil, eu queria contextualizar essa nossa rotina e dessa nova realidade que a gente está vivendo no Brasil, né, de pandemia. Uma realidade de pandemia e de pandemônio, né? Esse pandemônio eu estou me apropriando, é a fala de uma líder do movimento de habitação aqui em São Paulo, nessas muitas lives que a pandemia nos proporcionou, e eu acho bem adequada, porque é um momento de pandemônio mesmo, né? Um momento onde a gente precisava ter uma diretriz política, onde a gente precisava ter uma segurança a respeito de tudo aquilo que a gente precisa, né? E o que a gente não tem é uma diretriz política, a gente tem confusões diárias e a nossa ausência de ter líderes que sejam capazes de trazer tranquilidade e serviços, que é o que a população mais precisa nesse momento, né? E por que eu resolvi falar um pouquinho desse pandemônio que a gente vive? Porque, na verdade, isso não é novo na nossa história. É novo para a nossa geração a questão da pandemia, apesar de já terem ocorrido outras na história da humanidade, mas esse contexto, assim, de insegurança e de conturbação, ele não é novo na nossa história. E o que acho que isso traz de importante para a nossa fala hoje é que em todos esses momentos do Brasil a gente teve um protagonismo da juventude, né? Então, o professor lembrou da questão dos estudantes que se integraram ao movimento abolicionista, e aí eu não estou falando que a abolição acabou com o racismo estrutural, isso de maneira alguma, mas da importância que daquele momento os jovens tinham de se colocar contra uma estrutura social, né, porque no Brasil Império e Colônia, durante muito tempo, a nossa economia sobreviveu da estrutura da escravidão, né, então que coragem esses jovens tinham, apesar da gente saber que tinha interesse internacional para que a abolição acontecesse, que coragem eles tinham de enfrentar
essas questões e de lutar pelos direitos dos escravos na medida do possível, e alguns até de participar da libertação de alguns escravos em massa. Então tem um autor, deixa eu lembrar o nome dele aqui, gente, eu não enxergo direito de longe, mas tudo bem. Tem um sociólogo que estuda isso aqui no Brasil, e ele faz esse marco no abolicionista, é o Flávio Munhoz Sofiati. Então ele traz essa história da juventude no protagonismo. E aí, indo para a década de 20, o professor já falou do movimento tenentista, da Semana de Arte Moderna, que também foi um momento importante, que rompeu com aquela cultura eurocêntrica, rompeu não, né? A gente ainda tem várias batalhas para romper, mas naquele momento a influência europeia era muito grande, então foi um movimento de resgatar a cultura brasileira, né? E aí eu vou pular a década de 20 e 30, que o professor já destacou as coisas mais importantes, a criação da UNE. Eu vou para a década de 60, que eu acho que tem um pouco a ver com o nosso contexto, né? Naquele momento, o movimento estudantil ganhou um protagonismo muito grande, e a gente tinha um retorno de um conservadorismo no Brasil muito forte. Qualquer semelhança com a realidade de hoje não é mera coincidência, é falta de criatividade realmente do roteirista, né? Mas, enfim, esse conservadorismo naquela época fez com que o movimento estudantil se unisse a alguns movimentos da igreja, principalmente a Igreja Católica, naquele movimento que alguns de vocês já devem ter ouvido falar da Juventude Universitária Católica. A gente também teve uma adesão do movimento estudantil ao movimento sindical e o movimento políticos partidários. Por que nesse momento houve essa união? Para fazer frente realmente a essa frente conservadora que vinha no Brasil, e que logo em seguida culminou com o golpe militar e com a ditadura militar no Brasil, apesar de muita gente acreditar que não houve, né? Mas ela existiu sim, e aí a gente tem um período aí de 64 até 85, onde os nossos estudantes foram vítimas do Estado, onde muitos estudantes morreram por lutar por aquilo que acreditavam, e principalmente por liberdade e democracia. Engraçado a gente falar de liberdade e democracia, algo que para a gente já estava tão consolidado e tão conquistado, né? Muitos de vocês já nasceram num país democratizado. Eu nasci no momento da ditadura, no finalzinho, mas ainda no país que vivia um regime autoritário. E eu acho que isso diz muito hoje do nosso contexto, né? Eu vou passar rapidinho, a gente não pode esquecer também do contexto externo, né? Quando a gente fala da ditadura militar, existia já um contexto de Guerra Fria, de disputa ideológica, de soberania de duas organizações societárias, né? Capitalismo e socialismo, enfim. E aí vamos para a parte da redemocratização, que a maior parte de vocês já nasceu nessa fase, né? Então aí a gente tem um movimento, não tem como falar de movimento estudantil sem falar de jovens, né? E depois da democratização do país, existe uma nova configuração desse movimento e dessa juventude. Num país onde já existia uma Constituição, onde já se tinham algumas instituições consolidadas, o movimento social e a juventude, eles começam a ter outras características, de ocupar principalmente os espaços institucionais que foram criados, né? Na década de 80, a gente tem o movimento hip-hop, a gente tem o ingresso de muitos jovens nos movimentos de moradia, de habitação, e ainda assim o movimento estudantil. Na década de 90, nós temos dois momentos, né? Um momento que é bem dual. A gente tem o que o professor falou, do movimento de caras pintadas, que foi um movimento que culminou com o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, mas a gente tem também o ingresso da política neoliberal, como o professor apontou. E o que isso impacta na juventude? Alguns estudiosos da juventude, Helena Abramo, a própria professora Regina Novaes, apontam que essa lógica neoliberal trouxe uma cultura de individualismo para a juventude. Então, a gente vive um momento onde a coletivização, os processos de identificação de lutas, eles têm uma esfriada, vamos dizer assim. Essa lógica neoliberal da cultura do individual se sobrepõe à organização coletiva, né? E aí a gente vai para os anos 2000, né? Então, a professora Regina Novaes, ela faz uma análise da juventude muito voltada com a relação com a religião. E nos anos 2000, tem apontamentos que dizem que a juventude começou a se relacionar muito com a fé,
né? E ela faz uma análise brilhante, se vocês tiverem depois interesse, posso até indicar alguns textos dela, mas aí a gente vê a explosão dos movimentos carismáticos da Igreja Católica, dos neopentecostais, e aí, na década seguinte, a gente já tem uma nova configuração, é tudo muito rápido. Na década seguinte, já anos 2010, por aí, a gente tem uma revolução digital muito grande. E essa revolução digital, ela modifica como a juventude se organiza e como as demandas da juventude emergem, né? E é nesse momento que a gente tem, depois de uma crise econômica que ocorreu em 2008, que se inicia lá nos Estados Unidos com o mercado imobiliário e tem impacto no mundo inteiro, e que gerou uma crise de desemprego focada principalmente na juventude, a gente tem pelo mundo vários protestos, né? Tem um relatório do The Economist que aponta que houveram protestos em 69 países. E esses protestos, eles têm demandas locais, muito vinculados ao ativismo da juventude, e principalmente divulgados e vivenciados pelas mídias digitais. Então, uma demanda local, eu sei que tem um outro local que vivencia a mesma coisa, e aí isso me leva a ter uma manifestação pública e a organizar os meus amigos, os meus colegas. Isso marca muito a juventude do século XXI, essa revolução da era digital. E aí a gente vem para o Brasil em 2013, né, tem um livro do Manuel Castells que chama Rede de Indignação e Esperança, e ele vai marcando todos esses protestos no mundo, ele escolhe alguns, não todos, não 69, né, mas no final ele tem um pós-fácil que ele fala do Brasil, e ele também traz a questão dessa revolução digital como uma forma de organização. O que a gente tem no Brasil em 2013, eu vou passar bem rapidinho, que a minha fala principal não é essa, mas só para a gente resgatar esse protagonismo da juventude. Em 2013, a gente tem uma organização em massa, principalmente pelas mídias digitais, com protestos de orientações e objetivos diversos. Então, a gente começa com o movimento Passe Livre, essa repercussão do movimento Passe Livre é nacional, que luta por gratuidade no transporte público, enfim. Tem uma resposta do governo à época, que é a promulgação do Estatuto da Juventude, que é uma legislação muito importante, mas para frente eu vou voltar nessa questão. E aí, em 2014, os protestos retomam, já com o Movimento Brasil Livre e o Movimento Vem Pra Rua como protagonistas em oposição ao governo da presidente Dilma, e aí a gente sabe tudo o que desenrolou depois. E aí, qual é o foco principal? Em 2016, o movimento estudantil volta novamente à rua, como uma resposta a tudo que vem acontecendo na sociedade. A gente tinha a discussão da reforma do ensino médio, a gente tinha discussão, já em 2017, 2016 e 2017, finalzinho, da PEC, que era do congelamento dos gastos com saúde e educação. A gente tem os vários projetos de escola sem partido tramitando em diversas instâncias, e aí o movimento estudantil volta à rua, ganha notoriedade e traz para a gente um novo fôlego para defender a democracia e os processos eleitorais no nosso país. Bom, não vou me prolongar nisso, mas por que é importante esse movimento, né? Parece para a gente que, de fato, não teve sucesso. Se a gente pensar que a reforma do ensino médio foi, de qualquer forma, promulgada por medida provisória, ou seja, de cima para baixo, sem terminar as discussões que haviam sido iniciadas lá atrás com participação das diversas instâncias. A gente tem, nos estados, demandas locais de educação, então a reforma aqui em São Paulo das escolas, isso o governo estadual retrocedeu. Em 2016, a gente teve ocupação da reitoria, e apesar da reforma do ensino médio ter sido promulgada como medida provisória, os estudantes conseguiram, no Conselho Superior da instituição, um compromisso de que aquelas reformas que não colaboram e não melhoram a proposta de ensino médio, a instituição não colocaria em prática. Então, isso é uma vitória. No campo estadual, o governo estadual também retrocedeu. Em Goiás, nós tínhamos uma reivindicação regional, que era de terceirização da gestão das escolas, isso também não ocorreu. Então, apesar da gente
de um primeiro olhar que houve muita derrota, e não foi uma derrota dos estudantes, foi uma derrota da sociedade, nesse retrocesso que o professor falava, retrocesso dos direitos sociais que já haviam sido conquistados, as pequenas vitórias trouxeram à tona a questão de que o estudante precisa fazer parte dessas mudanças, né? E é isso que a gente entende como protagonismo. Falar de movimento estudantil e juventude, parece que a gente está falando de uma mesma juventude. E a juventude não é assim, não é um marco temporal. Ela é um marco temporal na vida de cada um, mas ela tem uma construção social. E ela tem também as determinações históricas. É isso que leva a professora Regina Novaes a não falar em juventude como um bloco homogêneo. Ela entende que são muitas juventudes, então ela usa esse conceito. Então, dentro dessas muitas juventudes, a gente tem diversas maneiras de atuação, né? Então, a gente tem desde os movimentos sociais clássicos, que são os movimentos estudantis, as filiações partidárias, e aí muita gente se questiona, né? Qual a relação do movimento estudantil com os partidos? Historicamente, as formações políticas, né? A gente não está falando de educação formal, a gente está falando de educação política, de formação política. Historicamente, no Brasil, as formações políticas sempre foram muito realizadas pelos partidos. Então, essa vinculação, ela ocorreu até por conta daquele período histórico, onde você somava forças para lutar contra um inimigo comum. Naquele momento era a ditadura, né? Então, isso sempre existiu. Mas, dentro do movimento estudantil, existe uma pluralidade de ideias. Isso é muito importante. Então, tem até um documentário que chama Espero Tua Revolta. Eu não sei se vocês assistiram, mas quem não assistiu, vale a pena ver. Apesar de ser um documentário que retrata a ocupação dos estudantes secundaristas, é muito bacana quando eles mostram a Assembleia, o Congresso Nacional, onde eles mostram as diferentes visões de mundo identificadas por pessoal de partido. É muito bacana, porque essa pluralidade ela é democrática e ela deve existir. Enquanto a gente estiver no debate de ideias, isso é ótimo, né? E esse protagonismo da juventude, por finalizando a minha fala, gente, que eu sei que eu já devo ter estourado o tempo, ele é muito importante porque, como a Helena Abramo analisa, ao longo da nossa história, as políticas públicas voltadas para a juventude, elas tinham dois focos. Ou era o jovem adolescente em conflito com a lei, então aquilo que trazia risco social, ou era a inserção no mercado de trabalho. Parece que a juventude se resumia a isso, né? E a gente teve um grande ganho, que foi a Secretaria Nacional da Juventude, que foi estabelecida em 2005. Hoje, ela era vinculada diretamente à Presidência da República, então ela tinha uma autonomia e ela trabalhava as diversas políticas públicas na transversalidade, aonde cabia educação, saúde, trabalho, era dessa forma que a Secretaria atuava. Hoje, essa Secretaria está no Ministério da Família. Então, a gente precisa acompanhar e, de fato, entender se esse estatuto que foi promulgado lá em 2013 está sendo cumprido, né? Enfim. Esse protagonismo é importante. Por quê? Porque não adianta pensar educação, pensar política pública, se não tiver a visão do jovem, né? É que nem a gente fala muito na assistência social. Como é que a gente determina uma política pública se, na verdade, a gente não ouve o usuário? Não sou eu, técnica, que vou definir o que é melhor para o usuário. A gente precisa construir coletivamente, né? E aí tem uma definição de protagonismo que eu queria deixar para vocês, e aí eu já vou finalizando minha fala. Da professora Aldaísa Sposati. Eu gosto muito dessa definição, porque ela traz, de fato, uma construção importante. Ela diz que, vou tirar do texto dela, vou trazer para vocês, que o protagonismo é ser sujeito e não ser sujeitado. Não se trata simplesmente de mais um, mas da presença de um polo de representação, que tem capacidade, pela sua posição histórica e social, de contrapor aqueles que detêm o poder institucional. E mais do que um adjetivo, como representante popular ou uma nova representação, ter inserção substantiva na construção coletiva. Então, quando ela fala de se contrapor ao poder institucional, gente, não é uma leitura de que a gente tem que brigar sempre, mas de se contrapor e fazer uma visão crítica, como o professor sinalizou, daquilo que está posto, né? Acho que
A juventude tem esse papel de questionar e não aceitar esse pandemônio. Eu acho muito importante essa característica da juventude, né? E essa inserção substantiva na construção coletiva. E aí sempre trazer para o coletivo, gente. O coletivo é muito importante. Eu sempre brinco com as minhas colegas assistentes sociais. A luta, ela é coletiva. Por isso que nós, institucionalmente, também temos um coletivo de assistente social. E aí, falar da importância dessas entidades que representam e que unificam as diversas vozes do movimento estudantil dentro do país. Então, vocês são do ensino superior, a gente tem a UNE, né? A UNE tem essa assessoria, vocês estão no momento ainda de pensar e organizar. A UNE, ela tem 10 passos, está lá no site, a gente tem uma representante da UNE aqui, que pode dar uma diretriz importante para vocês nesse contexto. Eu só queria finalizar dizendo que esse protagonismo é essencial no momento atual, né? Nesse momento onde a gente está numa nova realidade, para qual a gente não tinha preparo, então a gente mal tinha conseguido vencer uma luta aí no acesso à educação, e aí a gente sabe que já teve retrocesso nisso. A gente, há um tempo atrás, a gente achava que o acesso já estava melhorando, a gente tinha que discutir a permanência, hoje a gente sabe que a gente talvez tenha que voltar lá atrás, pelas políticas atuais que estão sendo disseminadas, mas a gente tem um contexto onde a gente foi retirado do presencial e a gente não tem ainda ferramentas e preparo e acesso democrático para que todo mundo tenha um ensino à distância, né? Então, é importante que vocês participem nesse momento da instituição, principalmente do Instituto Federal de São Paulo, das discussões, da proposição dos campos, da proposição da reitoria, discutam, não deixem só, como a professora Aldaísa disse, a gente ser sujeitado a essa nova realidade. E mais ainda, pensando a longo prazo, que não é tão longo assim, a gente tem já uma articulação aí para a eleição a reitor e diretor dos campos. E a gente sabe que os movimentos de discussão já existem. Então, eu acho importante que vocês se apropriem disso, vocês são parte dessa decisão, que vai definir os rumos da instituição daqui para frente, daqui os próximos 4 anos, tá? Então, esse recado final, que o protagonismo, ele tem que ser coletivo, ele tem que ser organizado até para ter respaldo, mas ele precisa fazer a leitura também do contexto atual. Isso é importante para que a gente não seja sempre sujeitado. Não sei se eu sei que eu me estendi demais, peço desculpas, mas era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Estou aberta aí para o que vocês quiserem conversar e dialogar, tá bom? Muito obrigada, Aline, pelas palavras. Queria agradecer mesmo e passar agora a palavra para a Isis Mustafa, da Uni. Olá, Andressa. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que estou usando o fone de ouvido aqui para ajudar. Bom, boa noite a todas e todos. Queria primeiro agradecer o convite. Eu sempre faço esforço, assim, mesmo falei aqui mais cedo que estava chegando em casa ainda, mas sempre faço esforço de, sempre que o pessoal do movimento estudantil do IF me convida para participar dos espaços, de participar, porque eu entendo que o espaço dos estudantes, de organização, de debate e de síntese é central em vários momentos da história, mas recentemente tem sido central para que a gente possa fazer os enfrentamentos aí necessários diante dessa situação muito grave que a educação vem passando, né? Eu hoje estou como diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes, fui eleita no Congresso de 2019 pelo Movimento Correnteza, que hoje tem uma atuação aí, né, em alguns campos do IF, através das entidades, da luta estudantil. E sou graduada em Ciências e Humanidades pela Universidade Federal do ABC e hoje também estou fazendo uma graduação em Políticas Públicas na mesma instituição. Quando o pessoal me chamou para esse bate-papo, eu fiquei, enfim, refletindo para não ser claramente, né, redundante, falar o que já foi dito. Inclusive, tinha preparado a minha fala no sentido de contar um pouco a história do movimento estudantil,
mas acabou que os professores fizeram esse papel, então também fica bom que eu tenho mais tempo para falar um pouco sobre o papel das entidades e o momento que a gente está vivendo, né? Primeiro, localizar que esse movimento que vocês estão iniciando no campus é muito importante para que se comece a ter, assim, como a companheira que falou antes de mim, se comece a ter essa cultura de questionamento e de organização da defesa dos estudantes e das nossas pautas. A gente sempre tem professores muito aliados, servidores do Instituto que são muito aliados da nossa luta, mas o que forma, de fato, a nossa capacidade de refletir sobre qual é a situação do IF e qual é o IF que a gente gostaria de ter, é esse espaço do movimento estudantil, né? E no período recente, a gente tem muitos exemplos de que a luta dos estudantes, organizada, consequente, né, ela tem muitos frutos positivos. Pelo menos desde que eu comecei a militar, né, eu comecei em 2015 no movimento estudantil, a gente vê um acordo geral que mesmo quando a gente tinha, inclusive, governos que estavam localizados no campo da esquerda, né, que, pelo menos em palavras, diziam que estavam no campo da esquerda e que tiveram alguns avanços do ponto de vista da educação, a própria questão de ampliar as vagas nas universidades públicas, né, as questões aí que a professora falou antes de mim, mas mesmo nesse governo a gente teve que fazer lutas muito importantes, né? Então, em 2012, por exemplo, o movimento estudantil foi um grande apoiador e articulador da greve de 2012, que garantiu um debate mais profundo sobre o orçamento das instituições, né? As manifestações de 2013, né, que, enfim, demarcaram aí a necessidade de debater a situação do país em geral, mas da educação, como que estava a situação do ingresso nas universidades, como estava a situação da permanência nas nossas universidades. Então, agora a nossa situação está mais grave, né, porque aí o governo Bolsonaro, que é um governo fascista, um governo que na prática quer acabar com as universidades e com as instituições públicas de ensino. Aí a gente, isso demanda da gente mais organização e mais ação diante das coisas, né? E nesse sentido, as entidades estudantis de base, elas são centrais, né? Então, hoje só existe UNE, só existe FENET, né, Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico, porque existem as entidades que se organizam na base dos estudantes. O que isso significa? Existe o Grêmio Estudantil, existe o centro acadêmico do curso, existe o diretório acadêmico do campus, né? Existe o diretório central dos estudantes, né? No caso do IF ainda não tem, mas precisa ter um diretório central dos estudantes. Então, essas entidades é o que dão vida para as entidades nacionais, né? E elas são, na minha opinião, elas têm duas principais qualidades, né? A primeira delas é a de mobilização. Então, através das nossas entidades, a gente consegue conversar com mais estudantes, debater qual é a situação do nosso curso, do nosso campus, reivindicar mudanças na nossa universidade, na nossa instituição, organizar debates, enfim. Então, ela tem esse papel mobilizador, inclusive no Campus São Paulo, que é onde eu acompanho mais. As entidades estudantis são muito ativas, né? Construíram paralisação, já construíram dia de greve, conquistaram bolsa. Então, são entidades que mobilizam, debatem o IF e atuam, né, na vida do Instituto Federal. E o segundo papel das entidades é de formação. Então, vocês que estão aqui na reunião hoje, que são estudantes do IF, que estão interessados em construir uma entidade para mudar, né, para debater por que tem problema no curso, por que tem problema de permanência, né? Participar de uma entidade é uma formação gigantesca. A gente entende política, a gente entende de orçamento federal, a gente entende de bolsa estudantil, mas principalmente a gente entende que é somente, e não tem outra ferramenta, somente através da luta que a gente pode mudar a nossa vida. Porque se não fosse
nos anos anteriores, muita luta dos estudantes para conquistar o Estatuto da Juventude, para conquistar o direito ao passe livre, né? Manifestação, assembleia, greve nacional. Se não fossem essas ações, ou seja, de luta, de rebeldia, de organização da juventude em unidade, a gente não teria muitas das conquistas que a gente tem hoje, porque nada nunca caiu do céu. Não teve um governo até hoje no país que deu de presente as conquistas que a gente tem hoje no campo da educação. E a juventude é um motor gigantesco das transformações da nossa realidade. Eu dei o exemplo do passe livre, da ampliação da rede de institutos federais, das bolsas estudantis, mas a gente pode ver um exemplo recente. A gente viu o debate agora na situação da pandemia que os governos, né, de maneira completamente autoritária e indiferente com a vida da juventude pobre, queriam implementar o Enem agora já em novembro, né, como era o calendário normal, como se a juventude estivesse tendo aula normal, como se ninguém estivesse sendo prejudicado pela situação da pandemia. E foi graças à mobilização dos grêmios estudantis, das entidades, né, dos centros acadêmicos e dos DCEs, que, com uma grande mobilização nacional, conseguiram conquistar o adiamento do Enem, mesmo diante de uma pandemia, né? Que todo mundo diz que agora não tem como mobilizar, que não dá para fazer luta. Então, é muito central que a gente entenda que esse é o papel da entidade. E movimento estudantil é política. Não tem movimento estudantil num canto e política no outro. Porque movimento estudantil muda as estruturas da sociedade, debate a situação não só de como está hoje, por exemplo, não debate um problema de um professor de um curso ou debate um problema da falta de bolsas na instituição. Ele vai na raiz do problema. Por que hoje a gente está no IF debatendo a situação de que para poder ter ensino remoto é preciso ter política de permanência? Porque lá atrás se tomou a decisão de ampliar a rede do IF, de abrir campus em vários e vários institutos, em várias cidades, o que é muito positivo, mas não teve uma contrapartida por parte do governo de aumentar o financiamento do instituto para ter mais servidores, para ter mais bolsas. E o gargalo é agora. Abre a vaga, diz que é para estudante pobre, mas quando precisa ajudar o estudante a se manter na universidade, na instituição, aí não tem dinheiro. Então a gente entende a estrutura, né? E eu acho que é por isso que o movimento estudantil ele tem esse papel formador, né? Que a mobilização, a luta forma a gente para a gente compreender a estrutura da sociedade. Porque, inclusive, quem nasceu, né? Eu não sou nasci já na democratização, não sei quem foi que falou aí, mas quem nasceu nesse período recente, a gente já pegou a educação num jeito que parecia muito que a gente estava sempre andando para frente, né? Então, ampliava a universidade, criava vaga, conquistamos direito de cotas raciais, direito de cotas sociais, e tudo isso tem desmoronado, né? Quase que numa canetada por parte do governo, e isso mostra para a gente, isso nos forma também, que mostra que o fato é que, por mais de esquerda que seja o governo, se a gente não tem do lado de cá uma resistência, uma luta para poder manter essas conquistas e para alterar as prioridades dessa sociedade, a gente não tem nada, né? Então, para concluir, já para ir caminhando para a conclusão, esse período recente tem mostrado para a gente que nós precisamos fortalecer muito a luta da juventude, né? Se depender do governo Bolsonaro, se depender desse governo que hoje, na verdade, né, também é de militares, porque o governo Bolsonaro é um governo que só tem militares em todas as pastas dos ministérios, se depender deles, nós vamos fechar todas as universidades, né? Vamos fazer um grande acordo com os conglomerados da educação privada, que hoje são milionários no nosso país e que ganham dinheiro transformando a educação em mercadoria, e estudante pobre não vai estar na universidade. Estudante pobre só serve para... Não serve nem para fazer ensino médio, né? Porque eles não querem deixar a gente nem estudar no ensino básico, mais ensino médio. Então, essa é a questão. A defesa da educação é a defesa de uma educação pública, gratuita, de qualidade, né? E mesmo no IF, a gente vai passar por um período de eleições agora e a gente tem que refletir sobre isso. Os estudantes têm que
ter voz ativa diante dessa eleição. E, inclusive, dizer que nós não vamos aceitar que o governo federal nomeie um interventor, por exemplo, né? Porque é o que ele tem feito em vários institutos federais em todo o país, ou que a gente, na eleição, a voz dos estudantes não seja ouvida através da paridade, que o voto do estudante vale o mesmo que do professor e de técnico administrativo, ou que as nossas reivindicações não estejam na ordem do dia, porque os estudantes têm que ter reivindicações para a eleição da reitoria. Nós só vamos votar no candidato que se comprometer, por exemplo, que a permanência é prioridade em relação a qualquer outra política dentro do Instituto Federal. Então, colocando aí vários questionamentos para vocês refletirem, é importante dizer, né, que esse espaço virtual é um espaço excepcional. Então, digo isso porque o movimento estudantil é feito na vida real, na prática cotidiana. Nós estamos fazendo esse espaço porque não tem outra opção, né? Mas é importante ter a comissão Pro-BA e tudo mais, mas quando voltar às aulas presenciais, fazer uma grande assembleia, por exemplo, para fundar a entidade, para ela ter vida, para ter participação de muitos estudantes, entendeu? E valorizar, porque cada estudante que se interessa na luta, se interessa na transformação da nossa educação, é um estudante que está ajudando a gente a defender um projeto de sociedade, né? Então, parabenizar aí, agradecer o convite, dizer que estou à disposição. Eu vi algumas perguntas aqui, mas depois eu respondo, porque eu preciso ler elas primeiro e pensar sobre elas, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui com vocês e vamos construir juntos a luta tanto no IF quanto em todo o país em defesa da educação. Valeu, Andressa. Imagina, obrigada pela fala, nós agradecemos muito. As perguntas, pessoal, é interessante que vocês deem uma olhadinha mesmo. No final da fala de todos, né? A última fala vai ser o Alan Clayton. E aí eu vou abrir espaço e vocês vão se mobilizando, cada um conseguindo falar, dar uma resposta para uma pergunta da forma que achar melhor, tá bom? Então agora eu vou chamar o Alan Rafael. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Minha fala aí vai no sentido de falar um pouco sobre o movimento estudantil mais localizado, né? Como que a gente faz, por exemplo, lá no IF São Paulo, e o que a gente vai estar, como o que vocês, né, talvez vão estar enfrentando como um diretório acadêmico do campus. Então, eu gostaria de falar também uma parte sobre a fala da Aline, né, que ela colocou sobre a questão da coletivização, né? Então, o movimento estudantil é muito importante esse caráter coletivo dele, né? Então, a gente tem aqui uma reunião com a galera, tem 26 pessoas aqui na reunião, acredito que pelo menos aí umas 15 pessoas sejam os estudantes que vão estar aí nesse movimento de formar um diretório acadêmico, talvez, se interessem aí no final dessa reunião, mas essa questão da gente trabalhar em coletivo para começar, né, o movimento estudantil é muito importante. E aí a gente vem na questão do que o movimento estudantil vai fazer, né, mais regionalizado, né? Então, a Andressa, ela colocou no começo da fala dela a importância de se sentir incluído, né, na instituição. Acho que um dos papéis importantes do movimento estudantil é acolher os estudantes que chegam também na instituição, né? Então, vão chegar na instituição perdidaço, não vão saber o que fazer, e aí vão começar o movimento aí, o diretório acadêmico, ele vai trazer esses estudantes ingressantes e também os próprios estudantes do campus para uma conversa mais coletiva, né? Para uma discussão que vai formar os próprios estudantes e vai gerar uma questão de pensamento crítico, né? Então, o movimento estudantil ele vai ter essa importância de discussão, de estar presente ali na base, né, para poder escutar as demandas dos estudantes. Aí a Isis colocou, né, a importância de um diretório acadêmico e de um centro acadêmico, que são as entidades que a gente fala que é entidade de base, né? Então,
a gente vai estar aí discutindo com o estudante, vai estar passando em sala, vai estar conversando com a galera e sabendo qual que são as reivindicações, o que a gente tem que lutar e o que a gente vai buscar nos próximos períodos. Eu listei aqui, né, algumas das lutas que a gente, no Instituto Federal de São Paulo, fez, que para a gente ter uma noção, assim, mais ou menos, né? Lá no ano de 2015, a galera do Grêmio Estudantil lá do Campo São Paulo, eles fizeram uma movimentação enorme pelo um restaurante universitário, né? Por um bandejão. Então, eles viram a necessidade dos estudantes de ter um alimento mais barato para poder ter uma facilidade na universidade e na instituição em si, né? Então, essas são lutas centrais que só quem está lá na base e está organizado no movimento estudantil vai poder saber e vai poder mobilizar as pessoas para poder criar essas oportunidades de criação das coisas que realmente são necessárias para os estudantes, né? Então, no ano passado, por exemplo, a gente teve uma das maiores movimentações estudantis da história, né? Que foi o Tsunami da Educação no 15M, no 30M. A gente, do Instituto Federal de São Paulo, conseguiu aí se juntar com outras universidades, a própria UFABC, a Unifesp. Aí a gente tem pessoas, né? Eu também sou militante aí do movimento Correnteza, como a Isis, e a gente tem pessoas aí nessas universidades que com esse conjunto, essa coletivização, né? Vou usar bastante essa palavra que a Aline colocou, conseguiu formar aí um bloco das federais de São Paulo nessas grandes manifestações, que foi uma coisa impressionante que a gente conseguiu fazer e mobilizar aí mais de 3 mil estudantes das universidades, né? No Instituto Federal a gente conseguiu juntar aí mais de 1.500 estudantes para ir para essas manifestações. Então, são mobilizações importantes que a gente viu aí durante esse período do Tsunami da Educação, os cortes, né, que estavam tendo, a retirada de direitos desse governo fascista, né, do Bolsonaro, e a gente foi, como movimento estudantil, organizar e chamar os estudantes para essa mobilização, né? A gente, no Instituto Federal de São Paulo, também conseguiu aí barrar o Futurice, né, no Consup, né, que é o Conselho do Campus, e aí com uma movimentação muito grande de estudantes, principalmente lá do Campo São Paulo, né, que foi onde aconteceu as reuniões, né, do Consup. A gente invadiu a reunião do Consup, a gente fez com que o Futurice fosse reprovado, e foi o primeiro Instituto Federal do Brasil a reprovar esse projeto Futurice, né, que era um projeto de privatização das universidades públicas. Então, é uma grande vitória do movimento estudantil e uma grande vitória do que a gente estava fazendo. E aí, para continuar nesse atual contexto que a gente está vivendo, né, um contexto de pandemia, a gente está tendo aí implementação em vários campos de calendários excludentes, né, de ensino remoto, e a gente está com o movimento estudantil fazendo várias mobilizações. A gente conseguiu aí, essa semana, fazer uma mobilização nos posts do Instituto Federal, junto com várias entidades aí do Campo São Paulo, de ter uma hashtag que a gente comentou, que teve mais de 17 mil comentários durante o período de mobilização. Então, é uma luta importante que a gente colocou lá, que não deve ter uma implementação do calendário CENPAP, que é o Programa de Auxílio Permanência. Então, a gente, como estudante, entende que o auxílio permanência é a característica principal, né, para a gente ter uma volta às aulas. E aí foi colocado em algumas das reuniões que essa discussão seria secundarizada, né? Então a gente mobilizou uma quantidade enorme de estudantes para tentar aí o que é dar voz aos estudantes, pegar essa grande massa de pessoas que vai estar aí lutando e conversando para poder dar força para a gente ter os nossos direitos garantidos.
E aí, para concluir, né, essa movimentação da criação do diretório acadêmico aí do Campus Salto tem que ser uma mobilização grande, né, que vai acontecer aí mais para frente, vai ter mais outras discussões, e quanto mais pessoas se somarem nessa questão, é importante. Então, galera que está aí, chamar a galera da sua sala para participar das discussões, porque é um movimento que vai colocar aí uma importância muito grande e um protagonismo estudantil muito grande aí no Campus Salto, né? A Andressa falou que não se sentia incluída, né, quando entrou na instituição, e um diretório acadêmico vai fazer com que os estudantes eles se sintam parte da instituição e construam uma instituição melhor aí. Acho que é isso. Valeu. Obrigada, Rafael. Sempre um prazer contar com você. Agora eu gostaria de chamar o Alan Clayton. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me vendo, me escutando? Porque eu não tô... Ai, agora apareceu aqui a imagem. Bom, só para me apresentar um pouquinho e falar um pouquinho de mim, meu nome é Alan Clayton, eu sou aluno da licenciatura em matemática aqui do Campus Hortolândia, do quinto semestre, e desde 2018 eu faço parte do diretório acadêmico daqui do campus. E acho que, como todos os palestrantes já puderam falar um pouco sobre o movimento estudantil, sobre o protagonismo estudantil dentro da nossa realidade hoje no Brasil, eu queria trazer um pouquinho só do contexto da nossa própria formação mesmo como instituição. No nosso campus de Hortolândia, a gente não representa só matemática, a gente representa, na verdade, todos os cursos de licenciatura, todos os cursos, quer dizer, do campus de graduação. Então, desde a engenharia de controle e automação, que acabou de abrir esse ano, no meio dessa pandemia toda, a gente representa a licenciatura em matemática, que está no campus, que foi inaugurado no campus em 2018, não, 2017, desculpa, e também o ADS, que já desde 2015 vem atuando. Então, o processo inicialmente ele começou com o ADS, que era o único curso do campus curso superior do campus, né? Então, que tinha suas próprias particularidades da falta de espaço de laboratórios e entre outras coisas dentro do campus que fizeram com que os estudantes se unissem para poder lutar pelas suas reivindicações. Em 2018, em 2017, o curso de licenciatura foi aberto e a gente não tinha tanto contato ainda com os alunos. Eu entrei em 2018 e a partir daí a gente conseguiu estabelecer esse contato, essa mobilização política. Acho que primeiro porque, pensando particularmente no meu curso, na licenciatura em matemática, quando você decide ser professor, você automaticamente, sua vida acaba se tornando também uma discussão política. Porque ser professor no Brasil hoje é um processo muito complicado. Muitas vezes uma profissão desvalorizada, mas é muito importante porque está ali na linha de frente. Porque sem o professor e sem os alunos ali, não rola educação. Eu acredito que a educação é um dos nossos meios para que a gente possa ir para frente. Então, a gente começou a estabelecer essa conversa com o curso de ADS, né, no campus, e daí poder fazer as nossas mobilizações também. Então, quando teve a mobilização ano passado do Tsunami da Educação, a gente também estava lá representando. Muitas vezes nas nossas discussões dentro do campus sobre o PDI do próprio campus, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, certo? Então, nessa discussão do PDI, do próprio Estatuto do Campus, se o próprio curso de licenciatura, todas essas lutas que o Rafael também já comentou também, acontece em Hortolândia, e a gente tem trabalhado, atuado para isso. Daí, neste ano de 2020, a gente decidiu fazer uma reformulação, porque, como eu comentei, no nosso campus, o diretor acadêmico era exclusivamente para a ADS. E desde quando a licenciatura começou a participar, e agora com a entrada da engenharia, que também está participando desse movimento político, a gente não passou por reforma do nosso estatuto. Então, a gente tem feito esse trabalho, que foi comentado pelo Rafael na fala dele, de passar de sala em sala, de mandar mensagem, agora no meio dessa pandemia, de pegar e mandar mensagem no grupo do WhatsApp, de mandar mensagem no privado das pessoas, para que as pessoas fiquem informadas sobre as discussões da reformulação do próprio estatuto, sobre a eleição do Grêmio, e também em outros atuantes, como foi falado também do calendário, que os calendários que estavam sendo propostos ao nosso ver não estavam sendo, não estão sendo, não estão nos ajudando, né? Não estão colaborando para que a gente possa se formar.
então, para a gente possa se formar, para que a gente possa aprender de fato, e nem a forma como está sendo feita. Então a gente tem atuado dentro desse meio para poder estar melhorando o nosso ensino, a nossa educação e permitindo que as pessoas possam ter uma educação pública gratuita e de qualidade. Acho que todo mundo já falou um pouquinho já, e a minha fala se encerra aqui mesmo. Estou aqui mesmo para ajudar, para trazer esse suporte também, porque quando a Eliana me convidou para conversar um pouco com os alunos, era nessa questão mesmo de trazer um suporte para eles, para saber como começar, né? Que é esse processo que a gente está vendo fazer, que a gente tem visto a Andressa, a Grazi e todos os outros alunos do Campo Salto fazendo, né? De chamar os alunos para conversar, de fazer realmente essa live para poder estar atuando junto com os alunos do campus e poder trazer esse protagonismo estudativo para dentro da realidade do Campo Salto. Eu agradeço a oportunidade do campus por estar participando também, e eu vou mandar um abraço e um beijo para a Juliana, que acabou de lembrar que já deu aula para mim, e até comentar. É diferente, você está na posição de aluno, está na posição de palestrante agora, tendo um professor ali que acompanhou um pouquinho desse processo. Acho que, sem dúvida, sem a atuação do professor, sem a atuação dos movimentos estudantis e tudo, talvez eu não estaria aqui hoje. Eu tenho esse reconhecimento para esses movimentos e para o que a gente tem vivido também. Obrigado. Alan, nós que agradecemos você também, prazerzaço, muito obrigado por estar disponível mais uma vez. Deixa eu abrir minha câmera aqui, gente, que eu até esqueci. Eu queria também agradecer agora, né, de verdade, todos que participaram. Ai, gente, eu nem tô me vendo aqui, meu Jesus Cristo. E agradecer a todos que participaram, né, com a gente, todos os professores, alunos, a Aline, a Isis, o professor Carlos, e a gente agora tem uma fala, só para elucidar, eu sei que já foi falado tudo sobre o que o diretório, né, mas o Lucas preparou com bastante carinho para a gente uma fala sobre o diretório acadêmico, né, vou ler o textinho. Segundo Charles Sanders Peirce, um dos fundadores do pragmatismo, filósofo e estudioso de vários outros campos, na filosofia, uma representação, uma entidade que está por outra entidade. Isso é, de maneira resumida, uma representação, é uma relação entre os representantes e o representado. E o objetivo do diretório acadêmico vem de encontro com essa ideia. O nosso objetivo é representar os estudantes de nível superior, buscar a melhoria no ambiente, no espaço, no curso, em questões sociais e organizar atividades extracurriculares, sempre buscando a representatividade e formando seu compromisso com os alunos e a instituição. Aí tem uma frase de Francisco de Assis: comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Quero agradecer mesmo de verdade todos que estão participando. Como disse o Rafael, como disse o Alan em outras reuniões que nós tivemos, sobre essa não se sentir incluído, né? Existia realmente essa falta esse sentimento faltava para a gente, para muitos dos alunos, não sei se para todos, mas eu consigo dizer que a fala com alguns que eu tinha durante esse período, mas eu percebi que a pandemia trouxe essa vontade, essa necessidade que a gente fosse ouvido e de buscar realmente essas ações sociais e políticas dentro do Campo Salto. Eu comecei a participar como representante, a Grazi também, da licenciatura em matemática, de algumas reuniões, e foi isso que fez aflorar muito mais, né? Agora eu vou passar a palavra para os outros alunos que, assim como eu, têm essa vontade de fazer parte desses movimentos, são pessoas importantíssimas nesse movimento, que são o Gabriel. Gabriel, você pode falar com a gente? Olá, vocês estão me ouvindo, me vendo? Ok, meu nome é Gabriel, eu sou de Ciência da Computação e terceiro período. Quando a Willy veio falar comigo, eu
fiquei meio assim, pensando no que eu poderia ajudar e tal, porque eu nunca participei de algo parecido. E realmente está sendo um bom desafio, assim, conhecer pessoas novas e tenho noção do que, como vai ser difícil daqui para frente. E estou aceitando o desafio. Muito obrigado. E é isso. Obrigada, Gabriel. Eu queria também agora passar a palavra para a Graziele de matemática também. Grazi, seu microfone está fechado. Consegue me ouvir? Certo. Eu sou a Grazi, aluna do terceiro período de matemática. Já quero agradecer a presença de todos vocês e falar que tudo isso que a Andressa disse, né, de que parece que a pandemia aflorou mais ainda essa vontade, é verdadeira, porque algumas reuniões que nós participamos, nós vimos que realmente é muito importante o estudante ter voz, o estudante participar de todas as decisões. Então, é muito importante tudo isso que está acontecendo e nós somos muito gratos por todas as pessoas que aceitaram falar conosco e nós agradecemos muito todas as pessoas que estão nos ajudando a fundar o Diretório Acadêmico do Campus Salto. Muito obrigada. Obrigada, Grazi. Agora eu quero chamar o Lucas. Boa noite a todos. Eu sou o Lucas, sou estudante do terceiro semestre em matemática do Campus Alto, né? A Andressa veio falar comigo, né, que estava acontecendo este movimento, né? E porque ela sabe, né, que eu gosto destes assuntos, né, dessas discussões. Né? Aí quando ela veio me falar se poderia colocar no grupo do WhatsApp para a gente continuar, né, essa discussão, e eu aceitei por eu gostar desse tipo de assunto e discussão, como eu já disse, né? E eu quero agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas. Obrigada, Gabriel. Obrigada, Grazi. Agora eu vou deixar em aberto para vocês poderem responder. Eu vi a Isis pedindo para responder o Gabriel, aí vocês vão se organizando. Eu não sei se as meninas conseguem me ajudar, a Mayara e a Adala, para saber qual vai ser a ordem certinho. O Renato parece que também está participando. O Renato quer se apresentar? Ai, desculpa, Renato, não vi. Se não quiser, não tem problema, tá, Renato? A gente pode abrir para as perguntas. É a Mayara e a Grazi que ficaram responsáveis pelas perguntas do chat. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim? Primeiro, eu queria saudar todos os estudantes que estão participando, parabenizar, queria saudar também meus companheiros de trabalho, né, o professor Carlos, a Aline, que além de companheira de trabalho é companheira do coletivo de assistentes sociais, a Isis também, né, representando os alunos, os estudantes. A gente tem algumas perguntas, né, alguns comentários aqui no chat. A gente tem uma pergunta do Gabriel, né? Ele se apresenta, né? Graduou em Engenharia de Controle de Automação pela FSP de Cubatão. A maior dúvida, no caso, ele fala que a maior dúvida é como iniciar esse movimento e como erguer um DA ou centro acadêmico. Com quais setores, dentro e fora do campus, podemos conversar para dar início a esse processo? Aí tem uma pergunta também do Rodrigo para a Isis, né? Ele fala que sabemos que nossa sociedade como um todo possui uma certa aversão à política. Gostaria de saber se ocorreu alguma aversão no seu campus
mesmo sendo mais antigo, ao criar o movimento estudantil? Tem uma pergunta do Rafael também, né? Ele coloca aqui para vocês, no caso, os convidados, né? Que tem uma vivência maior na área educacional em relação aos movimentos estudantis, mais especificamente o interesse dos alunos em reivindicarem seus direitos e se tornarem protagonistas. Houve uma maior atuação quando comparado à ditadura? Ou o movimento atual está mais acomodado? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, essas foram as perguntas do chat. Vocês querem fazer uma ordem para responder ou a gente faz um apanhado? Acho que eu poderia começar a Isis poderia começar respondendo já, né? Que nem ela já tinha falado no chat. Posso sim. Coisa rápida, né? Assim, primeiro sobre a questão da fundação do CA-UDA. Como que funciona o rito, né, de fundação? A gente faz uma assembleia, nessa assembleia se aprova. Assembleia é aquela reunião de todos os estudantes, como vocês querem fundar um DA, no caso, uma reunião de todos os estudantes do campus, né? Se fosse um centro acadêmico, seria de todos os estudantes do curso. Nessa assembleia vai se aprovar uma comissão pró-CA, né, que é um grupo de estudantes que vai coordenar aí a fundação da entidade, então que vai estabelecer o estatuto da entidade, que é o conjunto de regras, né, de forma, enfim, é um documento, né, que formaliza a entidade. Vai estabelecer o rito, né, se a entidade já vai ter eleição logo em seguida da fundação, ou se vai passar por um processo de construção, né, de debates e tudo mais. Mas o fato é que tem que ser feita uma assembleia e depois, né, em seguida, ou um pouco depois, ser feita uma eleição, onde se inscrevem as chapas, né, tem uma comissão eleitoral e tudo mais. É um processo que essa parte que eu falei é a parte burocrática. O central é a parte da mobilização política, né? Então, de convencer os estudantes sobre a importância do diretório acadêmico, né? E esse processo. Como a gente está no meio de uma pandemia, então não vai ter aula presencial, né? E não é possível fazer a assembleia. O que vocês podem é montar esse grupo pró-DA, né? E que, pelo que eu estou entendendo, já está em formação, né? E esse grupo estabelecer através aí eu posso até ficar responsável de apoiar enquanto representante da Uni, e estabelecer então debates com os estudantes, começar a escrever o estatuto, né? E nesse sentido, para quando voltar às aulas, fazer a eleição do DA e de fato colocar ele em funcionamento, mas até lá pode estabelecer desse jeito, estabelecer aí, fechar uma lista de quem são os estudantes que vão tocar essa comissão pró-DA nesse período. Mas, assim, o importante que é o que vocês precisam ter é a vontade política de fundar a entidade, você já tem. Para responder aí sobre essa questão da aversão política, né? Quem foi que perguntou foi o Rodrigo. Olha, a sociedade que a gente vive é uma sociedade que tem uma aversão à política porque acha que política é o que a gente vê aí fora, né? Então, são esses partidos, em geral corruptos, que fazem da eleição um processo de tomar lá e dar cá. Quando a gente debate a política mais profundamente na universidade, né? Conta essa história aí que os professores contaram da Uni, da importância da participação da juventude na transformação política da sociedade, de como a política, na verdade, né, ela é maquiada para parecer uma coisa ruim, mas quando a gente vai para a vida prática, a gente vê várias conquistas, né, por parte do movimento estudantil e da atuação do movimento social, esse clima muda, né? Então, por exemplo, na minha universidade, é uma universidade praticamente nova, ela tem no máximo 12 anos, e portanto, o movimento estudantil lá também é muito recente, né? E foi aos poucos, né, com a ação, com a atuação, com a formação, né, debates, cursos, mobilizações, que a gente foi mudando essa visão, mais ou menos senso comum, de que
o movimento estudantil era política, portanto era ruim, né? Então, acho que é um processo que é de engatinhar, a gente não vai ter todo mundo do nosso lado logo de cara, né? Mas isso não significa que a gente não possa fundar a entidade e iniciar os debates. E podem contar comigo aí para o que for preciso, poder ajudar nessa fundação da entidade, que eu vou ter muita disposição, muito prazer de ajudá-los. É isso, pessoal. Quem ficou para responder a pergunta, acho que do Rafael, e tem uma minha também. Eu posso responder, pode ser? Pode sim. Então, tá bom. Tem uma pergunta do Rafael que fala sobre se a gente entende que o movimento estudantil está mais acomodado, se ele era mais ativo na ditadura. Eu acho que são movimentos históricos diferentes, né? Aquilo que a gente falou da juventude, da temporalidade, das condições objetivas, né? Não só como um marco geracional. Eu não acho que ela esteja mais acomodada, não. Se a gente pegar um passado recente, 2015, 2016, a gente viu a mobilização das ocupações nas escolas, né? A gente teve na rede federal uma grande expressão, na rede estadual também. Então, eu acho que isso não é um comodismo, né? E 2017, 2018, a gente viu uma grande mobilização nas ruas por conta do congelamento de gastos, das novas diretrizes da política educacional no país. O que acontece é que eu acho que a gente tem uma nova configuração, né, onde a gente tem um meio digital e outras pautas, outros temas, aliás, identitários, que permeiam essa militância da juventude, né. Mas se a gente para pensar, as pesquisas lá de 2013 já apontavam o protagonismo dessa juventude. Então, não é só em 2015, 2016. Em 2013, o Datafolha, numa das manifestações, identificou que 53% dos manifestantes tinham até 25 anos, né? E 86% desses manifestantes se articularam por redes sociais, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nesse protagonismo através das mídias. Claro que a gente não pode esquecer que a rua tem que ser tomada, que a gente tem que também levar a público as nossas demandas. Num contexto como o nosso, acho que acaba sendo uma ferramenta de auxílio para não deixar, assim como vocês falaram, né, que a pandemia aflorou esse sentimento. Então, que a gente possa usar esses recursos digitais para não desmobilizar, né? Mas o que a gente vê hoje é que tem, claro, o movimento estudantil, que é um movimento social clássico, mas a gente vê muito protagonismo dos jovens também em coletivos, tem outros nomes, né? A gente tem Levante, a gente tem Comitê, enfim, não importa a denominação, importa que a gente tenha uma resposta coletiva e que a gente possa levar essa pauta para outras, publicamente, para defender aquilo que a gente acredita, os nossos direitos, né? Queria só fazer um recorte que eu acabei, acho que não fazendo, da participação nos espaços institucionais, né? Então, dentro do Instituto, a gente tem o CONSUP, que é o Conselho Superior, o CONCAN, os Conselhos de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a importância de participar nesses conselhos, mas é uma participação substantiva, como diz aquele conceito da professora Aldaísa, né? Lembrando que eu estou representando uma categoria e fazendo um enfrentamento quando necessário. Um dos riscos do protagonismo dentro dos espaços institucionais é do conselheiro se institucionalizar. Eu participei do Consup e a gente vê que ali é a mediação de força dos diferentes grupos, e a gente tem que sempre lembrar que categoria, que coletivo a gente representa, né? O Rodrigo falou da política, eu só queria comentar um pouquinho que essa descredibilidade política, ela é mundial. Naquele relatório que eu falei dos protestos nos 69 países, ele já apontava que, além do desemprego, uma descredibilidade com os governos representativos. Mas isso não quer dizer uma descredibilidade da política, porque todos somos seres políticos, né? A forma como está organizada, às vezes a prática de alguns políticos, fazem com que, como a Isis falou, essa maquiada de que a política é ruim, essa maquiagem de que a política é ruim. Mas, de fato, somos seres políticos. Se a nossa organização está representada dessa maneira, a gente precisa ocupar esses espaços também. Não é problema nenhum, muito pelo contrário.
A Andressa perguntou sobre a diferença do movimento urbano, né, na capital e nos grandes centros e no interior. Eu não acho que haja diferença, eu acho que existem pautas particulares, né, mas que tem uma luta unificada, né, a UNE representa a luta unificada dos estudantes do ensino superior, a UBS dos estudantes secundaristas, e aí acho que a Isis tem muito mais propriedade que eu para falar da forma como se institucionaliza o diretório acadêmico, mas pensando na instituição do IFSP, acho que vocês obrigatoriamente apresentariam essa demanda para o CONCAN e para o presidente do CONCAN, que é o diretor do campus, e a gente sabe, não é o caso de Salto, eu conheço a prática da Karina, de algumas outras vivências que eu tive com ela, mas em alguns lugares, em alguns campos, a gente tem uma resistência, e aí eu acho que se vocês enfrentarem essa resistência, é subir um degrau, conceder espaço para a organização estudantil faz parte da política educacional da instituição. Então, acho que vocês têm que sim que institucionalizar, se é o desejo de vocês, e ganhar esse espaço. Se tiver um enfrentamento, levar às instâncias superiores, porque no nosso PDI, inclusive, existe uma meta de fomentar a organização estudantil, tá? Não sei se eu respondi a todos, mas era essa contribuição que eu queria deixar. Eu queria responder também a Andressa, acho que mais uma visão, não de diferenças entre as lutas em si, mas acho que dependendo um pouco da localidade, sim, tipo, da realidade do seu campus, existe uma certa diferença. Por exemplo, você vê na fala do Rafael que, apesar de todo o trabalho que tem para poder conversar com os alunos, existe uma mobilização maior dos alunos, até porque é um campus grande, eles estão concentrados em. Então, por exemplo, o DA das licenciaturas lá, eles têm uma concentração da categoria onde eles estão representando, as necessidades que as licenciaturas têm. Mas, por exemplo, eu vejo que no campus Hortolândia, que é um campus, apesar de próximo a Campinas, que é um grande centro, ele é um pouco mais interiorizado e que a mentalidade do jovem estudante dentro do nosso campus é diferente. Existe uma diferença muito grande da mentalidade do aluno da licenciatura para uma mentalidade do aluno do ADS, em que às vezes o aluno do ADS trabalha 6, 8, 10 horas numa empresa e acaba indo para o campus para poder se formar e acaba esquecendo que dentro da realidade dele tem coisas acontecendo, que há cortes de gastos que vão prejudicar a manutenção dos próprios computadores, há lutas externas que podem privatizar a própria universidade, às vezes eles não têm essa noção dessa realidade. Então, o papel também do diretório acadêmico que eu vejo, em particular, é de realmente trazer também essa formação para os estudantes, de realmente trazer para perto deles as coisas que estão acontecendo fora, que estão influenciando dentro do nosso campus, dentro da realidade dos cursos e do campus em si. Então, eu vejo que, às vezes, dependendo do perfil de aluno que o campus tenha, muda um pouquinho a forma como vai lutar. Se vai ser um pouco mais fácil de chegar no aluno, de se conversar e de se dialogar, ou não. Além disso, também, que nem a própria Aline tinha comentado, também existe alguns campos que eles têm realidades diferentes com relação a apoio ou não dos servidores, dos professores e do diálogo. Às vezes é um diálogo mais facilitado com os diretores do nosso campus e às vezes não. Então, eu já passei por momentos em que o diálogo foi um pouco mais acalorado com os atuais diretores do nosso campus. Do mesmo jeito que o Rafael falou, que eles entraram nas reuniões do Consup para poder exigir que esse calendário só seja aprovado com os programas de auxílio permanência. Então, vai variando um pouco, acho que de localidade, sim, mas a luta sempre é a mesma, em enfoque na educação. E melhorar a qualidade da educação pública e que essa educação continue sendo pública, gratuita, de qualidade e também que tenha um grande acesso da população pobre. Acho que eu vejo dessa forma. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo. Todos que estão participando estão convidados, né, para estar participando desse diretório acadêmico. Quero agradecer os alunos, os convidados, o pessoal do sócio, a Maiara, a Ada, a Willy, que não está por aqui nesse momento, né? E
os alunos que estiverem interessados, por favor, nos procurem o sócio, procurem o coleguinha que convidou vocês para participar. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer escutar todos vocês. E se a Adela quiser falar mais alguma coisa, eu estou aqui. Obrigada, gente. Só queria reforçar, né, o agradecimento da Andressa. Eu acho que essa comissão, né, ProDA começou com o pé direito, que a live foi muito boa, a fala foi inspiradora, agradecer especialmente aos nossos convidados, né, a Aline, o Carlos. Eu que agradeço. A gente que agradece. A Isis, o Rafael, o Alan, que tem participado das nossas reuniões, né, os dois. Agradecer aos nossos alunos que participaram hoje, estender o convite, como a Andressa falou, para participar dessa comissão ProDA. Eu acho que agora sai o DA, que a gente ensaiou no final do ano passado, mas acabou não tendo força, mas agora eu acho que vai, né, tomara. Então é isso, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês e boa noite. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a gente está aberto, mas dado o adiantado da hora, a gente já pode finalizar também. Se alguém quiser colocar alguma coisa, a gente está aberto. Eu queria agradecer novamente e desejar a todos uma boa noite, viu? Só para falar rapidinho, eu vi o pessoal de Cubatão comentando que eles já têm o estatuto. Acho que seria interessante vocês conversarem com a coordenação sociopedagógica do campus de vocês, ou algum órgão que se assemelhe a esse no seu campus, para ter esse apoio. A própria Aline comentou de levar para o conselho de campus, mas acho que não precisa chegar a esse nível. Acho que se vocês conversarem com eles, eles podem dar esse apoio. Quero novamente agradecer o convite da Ada, da Williana e de todo mundo. Precisando, a gente está aqui para ajudar mesmo e vamos seguindo nessa luta, porque não é fácil, mas a gente consegue. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada, galera. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Até mais.